Dando continuidade, então, esse é o terceiro vídeo e a gente vai falar agora sobre religiões. Pode ser as religiões proféticas e naturais, tá? Eu vou botar uma forma visual para que a gente chegue numa ideia sobre as religiões. O que eu peço para vocês? Extrema atenção no que eu vou colocar aqui. Pode ser que isso venha a agredir algumas pessoas, a ideia de religião, das religiões em algumas pessoas. O que eu vou pedir é que a gente entre no entendimento. E eu sempre peço o seguinte, não acredite no que eu estou falando. Vamos estudar, né? A gente tem onde procurar. Hoje em dia é interessante porque a gente tem como estudar, como pesquisar. Então não acredite no que eu estou falando, né? Mas vamos desconstruir algumas coisas que a gente está acostumado a repetir, tá? Vamos sair, vamos dar um passo à frente, vamos sair desse automático. As pessoas estão direto no automático. Então olha só, vou botar o quadro mais para frente. A gente ainda está gravando com o celular, acredito eu que vai melhorar. Então assim, a forma visual para falar das religiões eu faço o seguinte. Eu construo aqui o tronco de uma árvore, que na verdade é o alicerce dos galhos, e eu chamo esse tronco de as religiões cristãs. O cristianismo. Algumas pessoas podem dizer, não, mas é a religião cristã. Não, o cristianismo não é religião. Ele é, na verdade, o alicerce de algumas religiões. Quais são essas religiões? Eu vou dar um exemplo aqui, então, dos galhos. Religião católica. O catolicismo é uma religião cristã. Vou colocar aqui os testemunhas de Jeová. Outra religião cristã. Todas as evangélicas, né? E assim por diante. A gente entendeu, então, o alicerce, né, das religiões. Bom, vou colocar aqui, um outro tronco, tá? Esse outro tronco são as religiões pagãs. Por mais que as pessoas possam dizer, mas paganismo não tem a ver com religião, tem a ver com o modo como as pessoas viviam, e a gente vai falar isso nos nossos estudos. Vamos deixar assim e depois a gente constrói melhor essa ideia. Lá nas religiões pagãs, então o paganismo também não é uma religião, ele é um alicerce de algumas religiões. Nós temos os galhos. Aqui nas pagãs, a religião grega, a religião romana. Tá? Vamos colocar aqui também as nações, né? Vou botar nação, mas as nações. Pode ser egípcia, mesmo que os egípcios não tivessem religião, aquilo era a vida deles, a gente vai conversar sobre isso também. Bom, algumas pessoas podem dizer, vamos botar o Wicca lá, a Wicca não entra aqui. Vamos botar a bruxaria aqui, também não. E agora as pessoas vão ficar, aqui que entra o problema. A indignação de algumas pessoas. Vou botar o xamanismo aqui, também não. Vamos botar o espiritismo aonde aqui? Não, vamos botar aqui também. Eu vou abrir um quadro aqui em cima. E eu vou botar aqui dentro tudo que não é religião. Então, vou botar a bruxaria. Não é uma religião. Vou colocar aqui o xamanismo. E o espiritismo também.
E por mais indignado que tu possa estar, tu que está ouvindo, me vendo, eu gostaria que tu me acompanhasse até o final, tá? Eu vou fazer uma outra árvore menor aqui, ó, que são as religiões urbanas. Essa árvore aqui, ó, religiões urbanas. Uma árvore menor. Por que religiões urbanas? Porque são as religiões que nasceram do povo. Aqui eu vou colocar a Wicca e vou colocar a Umbanda aqui também. Umbanda. Tá? Por que a Umbanda entrou aqui? Porque a Umbanda é uma religião que veio lá das nações, pegou características nossas brasileiras, mas também tem uma questão do cristianismo, uma religião que nasceu do povo. Tem características dos dois lados, tá? Aqui eu estou falando do primeiro movimento da Umbanda, não separei aqui Quimbanda, né? A Wicca. A Wicca nasceu na década de 50, na verdade, ela foi exposta na década de 50. Ela foi construída na década de 40, então 1940 e tantos, por um cara chamado Gerald Gardner. Por favor, quem está indignado por essa situação, procure lá o que é Wicca. Vamos estudar um pouquinho. Vamos ver o que esse cara criou na década de 40 e o que ele expôs na década de 50. Ele não criou a religião do tudo com tudo, do tudo pode, o que a gente vê hoje. Né? As pessoas transformaram a Wicca na religião do tudo pode. No mesmo ritual, pegam a Iemanjá da nação e misturam com Afrodite. Né? Chama todo mundo no mesmo ambiente e as energias que se resolvam ali naquele local. Às vezes a gente abre portas que a gente não consegue fechar, então tem que ter atenção no que a gente está fazendo. Só que deram o nome disso de Wicca. É a religião do tudo pode tudo. E às vezes as pessoas reclamam que a vida delas está virada num pandemônio e quem fez isso foi a própria criatura, misturando energias de todos os lugares num ritual só. Tu convidou, fez uma suruba mística, um bacanal esotérico dentro da tua casa e muitas vezes tu põe a culpa no vizinho, porque ele fez alguma coisa para ti. E na verdade quem fez foi tu mesmo. Bom, bruxaria. Bruxaria não é religião, porque a bruxa, antigamente, então a gente está falando, ela cultuava, na verdade a bruxa ela era panteísta animista. Ela acreditava que tudo era vivo e por sua vez divino, a divindade estava em tudo que é vivo. Então ela não tinha muita questão, a crença dela era vinculada ao local. Se a bruxa estava lá na Grécia, muito provavelmente ela ia orar, rezar ou fazer os rituais dela para as divindades gregas. Bom, por que não é religião? Porque independe da religiosidade da pessoa ela ser bruxa ou não. Pode, bruxa católica? A maioria vai dizer, não, não pode. A tua avó, que ia domingo na missa e que fazia benzimento, como alguns dizem, fazia os pequenos rituais dela familiares. Ela era católica, ia todo domingo, e ela é menos bruxa que as bruxas de hoje? Essa é a minha pergunta. Então, coloco lá. Bruxaria está um pouquinho acima das religiões, dos dogmas das religiões. Xamanismo, quase junto. Se entendeu a minha explicação de bruxaria, já coloca lá no xamanismo. Tem em todo local. Tá? E aí são diversos xamanismos, como a gente diz. Né? Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. E está acima também dos dogmas das religiões. Por quê? Porque tu pode ser católico e vão te aceitar lá no espiritismo. Tu pode chegar lá e dizer que a tua religião é nação e vão te aceitar lá. Ou mesmo egípcia, ou quemetismo, a gente vai falar também, e vão te aceitar lá. A pergunta que eu faço, se tu chegar lá na igreja católica
e disser que tu não, cultua os deuses egípcios, vão te aceitar lá? Entendem o porquê que eu digo que espiritismo não é religião? Está acima dos dogmas das religiões? Esse é o segundo material. Não quero agredir ninguém com isso, mas pensem nisso que a gente falou aqui. Revejam, usem esse espaço para questionar, para dizer, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e a gente vai resolver isso. Eu tenho um material já, e eu vou colocar para vocês o material dos sistemas de magia, ok?